Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Gálatas 5, 22, 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, nós vamos hoje para a oitava virtude do fruto do Espírito, que é a mansidão. Irmãos, em um mundo que exalta a agressividade, a imposição, a autopromoção, a mansidão ela parece fraqueza aos olhos da carne. Mas o reino de Deus, querido, opera por uma lógica inversa. Os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. Irmãos, a mansidão ela não é passividade, nem muito menos covarde. Covardia, aliás, ela é a força que se coloca sob, debaixo de um controle, e é o poder que decide não ferir, ela é a autoridade que escolhe servir, mas é também a firmeza que prefere a brandura. É interessante que o Espírito Santo produz isso no nosso coração, essa virtude que é rara, mas também extremamente poderosa. Mas qual é o significado? Quando nós vamos para o grego original, Paulo utiliza a palavra prautes, E é interessante porque refere-se a um espírito de gentileza, humildade, submissão controlada pelo Espírito. Descreve a qualidade de quem é poderoso, mas refreia a sua força, de quem poderia revidar, mas escolhe a brandura, de quem tem autoridade, mas não abusa dela. Isso é muito lindo, irmãos. É uma particularidade, ou seja, dentre as particularidades, prautes revela que esta palavra era usada para descrever cavalos de guerra selvagens que haviam sido domados. Ou seja, a mesma força agora sob controle. Irmãos, isso é tão poderoso, querido, aleluia. Por quê? Porque diante desse entendimento, nós entendemos que a mansidão, ela não é fraqueza, ela é força dominada, ela é força controlada. É a capacidade de ouvir sem se defender, de receber a correção sem se revoltar e de responder com doçura, mesmo quando se tem poder para esmagar. Isso é muito forte. Diferente, da humildade, querido, que é a visão correta de si mesmo, prautes, ou seja, mansidão, deu um branco aqui. Jesus, ou seja, a mansidão, queridos, ela na verdade ela é a expressão controlada, da força. E isso é poderoso, irmãos. Dando continuidade aqui, porque a cabeça já está tantas responsabilidades, e aí na hora que dá um branco, onde é que eu estou, Vamos lá. Quais são os benefícios da mansidão? Primeiro, relacionamentos curados. Isso é muito lindo, irmãos. Querido, o manso, ele não briga para ter razão. O tolo normalmente faz isso. Mas o manso, ele busca a paz. Ele é um apaziguador, E isso gera, causa, restaura pontes quebradas, relacionamentos, vínculos, e isso é poderoso. Segundo benefício, a sabedoria prática. Tito 3,13 diz que a mansidão ela é a marca da verdadeira sabedoria, e precisamos entender isso, irmãos. Terceiro, autoridade espiritual. Esse benefício é muito lindo, por quê? Porque o homem manso, ele governa melhor do que o violento, do que o
o bruto, né, do que aquele que se ira fácil, ou seja, pois ele atrai em vez de repelir, em vez de afastar. Isso é muito poderoso, irmãos. E quarto benefício, o descanso, né, interior. Ou seja, quem é manso não vive em guerra constante para provar seu valor, nem muito menos que está certo ou que tem razão, pois descansa em Deus. Isso é lindo. Irmãos, existem fatores espirituais que a mansidão gera. Primeiro fator que a mansidão gera é a receptividade à palavra. Tiago 1:21 ensina que devemos receber a palavra com mansidão, ou seja, ela prepara o solo do nosso coração para que, né, o Espírito do Senhor possa semear, né? E isso é poderoso, né? Ser receptivo à palavra, entender o que a palavra está dizendo, aceitar a correção por meio da palavra, aceitar que estou errado por meio da palavra. Isso é poderoso, esse fator, né, é gerado pela mansidão. Segundo, a corrigibilidade. Querido, o manso aceita a correção. E interessante, além dele aceitar a correção, ele não se ofende. Ou seja, o manso ele cresce em maturidade. Primeiro sinal de uma pessoa literalmente imprudente, literalmente imatura, carnal, é que não aceita ser corrigido. Quando seja homem, mulher, jovem, enfim, idoso, pessoas que têm anos de crente e que poderia estar num patamar, né, em um degrau maior, melhor, enfim, em uma posição de autoridade, de maturidade, de crescimento, de avanço espiritual. Na verdade, né, o tempo de crente, os anos de igreja, os anos de evangelho, não quer dizer nada para quem não vive, para quem não pratica o evangelho. Então, assim, quando você se depara com pessoas que são extremamente sensíveis, não ao espírito, mas sensíveis às emoções, sensíveis às questões carnais, sensíveis à ofensa, sensíveis, uma sensibilidade que parece alguém que assim, que caiu dentro de um caldeirão de óleo, pegando fogo ali, fervendo, e você, para ajudar, tem que pegar, e onde pega dói, machuca, porque tem gente que é assim. Então, primeiro sinal dessa pessoa é não aceitar a correção, se ofende com tudo. Então tem pessoas que é pior do que cristal. Para você lidar, é difícil de lidar com gente imatura, com gente carnal, né? Com crente velho, é muito ruim de lidar. Normalmente eles são totalmente religiosos, né? Pragmatismos, religiosidade, enfim. O tradicionalismo é muita coisa misturada. E é um crente que dá trabalho, aonde chega dá trabalho. Aonde chega interpreta tudo errado, aonde chega se magoa com tudo, se fere com tudo, sabe? E aí não tem igreja que preste, não tem pastor que preste, não tem irmão que preste, nada presta. Está sempre querendo ir para um outro lugar melhor. Só que quando chegar lá, também não vai prestar, porque o problema está na pessoa. Está na pessoa. Então, corrigibilidade é algo que a mansidão gera no coração de quem de fato está sendo, né, moldado pelo fruto do Espírito. E isso é importante, aprender e aceitar ser corrigido. Então, se você não quer ser corrigido, então é melhor você entrar numa bolha, né, viver guardado, escondido dentro de uma bolha, porque todo mundo erra, todo mundo tem defeito. A gente não vai acertar sempre, a gente vai errar, a gente vai, né, colocar os pés pelas mãos, vez ou outra. E quando alguém nos corrige é porque essa pessoa nos ama. Quando alguém vem até nós e nos dá uma correção, uma direção e chama atenção, isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Mas o ferido, o doente, não vê dessa maneira, né? Não vê dessa maneira, né? Se sente logo ofendido, magoado, liga para o pai, liga para a mãe, liga para a esposa, liga para o marido, enfim, é um negócio terrível. Terceiro, poder de pacificação. Querido, o manso ele apaga incêndios, né? O manso ele é aquele que une relacionamentos. Ele tem uma palavra branda, ele tem uma direção certa,
ele tem a correção certa. Então ele tem um poder, ele é um agente pacificador. E isso é importante. Queridos, se nós fôssemos contar dentro de igreja o número de fofoqueiros e fofoqueiras, porque a fofoca, né, teve um tempo que se dizia, né, não, a fofoca é mais, né, as mulheres gostam mais de fofoca, enfim, mas hoje em dia é uma mistura grande, né? Hoje em dia é uma mistura grande, né? A Bíblia diz que quando Davi e Saul chegavam da guerra, estavam chegando, as mulheres começaram a cantar, né? Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E isso acendeu a inveja, a raiva, a ira, os ciúmes no coração de Saul e começou a grande perseguição contra Davi. Então, assim, quando se não é pacificador, né, não tem a mansidão. Quantas pessoas de fofoca, de fuxico, de contendas, de inimizade, de iniquidade, no que diz, no que fala, se reúne para fazer o mal e depois, né, Senhor, nos perdoe por qualquer coisa. Querido, aprendemos, né, que é preciso dar nome aos pecados. Pecado tem nome e precisa ser nomeado, porque só vai ter a libertação, a cura, a restauração, se você nomear o pecado e a maldade que está no coração. Terceiro, o testemunho de Cristo. A mansidão, querido, é a marca mais clara de quem, né, de quem está com Jesus, de quem está em Jesus. Aleluia. De alguém que vive em Cristo. Então não tem como ser manso, né? Tem como ser omisso sem Cristo. Mas a mansidão, né, ela é algo que é extremamente importante. Toda pessoa mansa testifica do Senhor Jesus. Amém. Queridos, as referências bíblicas, nós temos Mateus 5,5 que diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos Mateus 11,29 que diz, tornem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aleluia. Jesus, ele é um modelo, né? Ele é o padrão, né? O exemplo de mansidão. Tiago 1,21 ele diz, recebam com mansidão a palavra em vocês implantadas, a qual é poderosa para salvar a alma de vocês. Tiago 3,13, quem entre você é sábio ou inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Aleluia. Isso é muito lindo para quem entende. 1 Pedro 3,15-16 diz, estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor. Aleluia. Gálatas 6,1, restaurai o tal com espírito de mansidão. Então assim, vai corrigir alguém? Então leve amor, leve muito amor. Vá com muitas sacolas de amor, sabe? Leve no coração, leve no olhar, leve nas palavras, leve no abraço. Isso é importante. Efésios 4,2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Queridos, Colossenses 3,12, revesti-vos, aí o final ele diz, de mansidão. Aleluia. Salmos 37,11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,25, ele diz, com mansidão, corrigindo os que resistem. Glória a Deus. Então, assim, há um desafio muito grande para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem uma empresa, para os pastores, para as lideranças de um modo geral, né, de lidar com gente que são, né, muito sensível, como eu já falei, difícil de correção, né, imaturos totalmente. Amados, a força que se rende ao Espírito. Quando nós falamos de força, né, de poder, de autoridade, de alguém que se rende ao Espírito, porque no Espírito há controle. Então a mansidão é a virtude mais mal compreendida, né, dentre as virtudes do fruto do Espírito. Ou seja, o mundo confunde mansidão, querido, com fraqueza. Né? A Bíblia apresenta como a maior de todas as forças. Por quê? Porque a força se colocada debaixo do controle de Deus. Então é quando alguém se submete, irmãos.
mesmo sabendo que está acima daquilo, mas ele desce para cá. Então Moisés era um homem mais manso da terra. E ele enfrentou o faraó, libertou uma nação e falou com Deus face a face. Então a mansidão, ela não é não ter poder, mas é ter poder e colocar esse poder nas mãos de Deus, sobre o governo de Deus. É você perder o governo e entregar para Deus. O manso não precisa provar nada, porque ele sabe quem é Deus na vida dele. Louvado seja Deus. Então, quando você vê alguém tentando se explicar, tentando se proteger, se justificar, né, você vê aí que o nível de ferida é muito grande, o nível de carência é muito grande e o nível de imaturidade é maior ainda. Querido, como nós devemos obedecer e praticar a mansidão nos dias de hoje ou no dia a dia? É preciso entender que a mansidão é o poder de não reagir na medida do agravo recebido. Lembre-se disso. Mansidão é o poder de não reagir na medida do agravo recebido. Querido, e para você entender isso, primeiro, não reaja com a mesma moeda. Não pague mal por mal. Por quê? Porque quando alguém te atacar com aspereza, responda com brandura. Quebre o ciclo da agressão, né, com a mansidão do Espírito. Eu lembro que quando nós tivemos que mudar, né, a gente mudou do galpão ali no Itamaraty para uma outra igreja, né, 10 vezes menor. Foi um momento aí que a gente comprou o terreno e o aluguel estava sendo cobrado muito alto. O dono lá do galpão começou a crescer os olhos depois da reforma que a gente fez. Então estava impagável mesmo. E aí nós fomos para um lugar pequeno e depois conseguimos um outro lugar e a gente foi para esse outro lugar ali na avenida. E estávamos ali arrumando, né, a energia, os ar-condicionado, colocando ali. E de repente chegou uma senhora. E ela chegou gritando, né? Vocês vão gritar muito? E eu olhei assim, me virei, disse bom dia. Vocês vão gritar muito? Isso gritando mesmo, assim, bem alto, bem áspera, né? E aí eu olhei para ela e disse, bom dia, senhora, tudo bem? A senhora está ouvindo algum grito aqui? Não, estou perguntando. Ela respondeu de novo gritando. E eu falei, a única pessoa que está gritando aqui é a senhora. Aqui não tem ninguém gritando. A senhora está gritando. Por que a senhora está gritando? E ela ficou perdida assim e saiu. Então assim, se eu reagisse na mesma medida, né, se eu reagisse no mesmo agravo ali, iria gerar uma contenda. E aí eu baixei realmente o tom de voz, segurei aquele tom de voz, mas calmo, tranquilo, né? E mostrei que quem estava gritando era ela. E ela ficou constrangida, né? E foi embora. Então é tão importante porque a palavra do Senhor diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então o manso, querido, a mansidão em nós gera isso. 2, aceite a correção. Mais uma vez, se não aceita a correção, não tem mansidão. Não tem fruto do Espírito, que não dá para escolher, não, eu quero só essa virtude do fruto. Não, é tudo, é um pacote, é o fruto. É como quem vai comer uma tangerina, né? E você dentro da tangerina, quando você descasca, tem os gomos ali, vários gomos ali, é o exemplo, é a representação do fruto. Não tem como só tirar um e fechar. Não, é o pacote. Então, quando for corrigido, querido, não se defenda automaticamente. Não seja precipitado. Não seja tão sensível ou insensível para não aceitar que erra. Ouça, pondere. Né? Se for um caso, né? Peça perdão, se humilhe. O manso tem um coração ensinável. Toda pessoa crente que não tem um coração ensinável, toda pessoa que se dói por tudo, se magoa por tudo e no extremo defende tudo e todos,
Porque tem mães que defendem os filhos acima de tudo, independente que esteja errado ou não. Mulheres que defendem os maridos, as famílias, marido que defende os filhos e que defende a mulher, mesmo estando errado, é nesse sentido que eu estou falando. A pessoa está errado e a outra parte vem lá defendendo, protegendo, como se isso fosse algo, sabe, poderoso, algo certo, correto. Está errado. Está errado porque você está alimentando o ego dessa pessoa, a carnalidade dessa pessoa. Então, assim, se a pessoa está errada, eu tenho que dizer, meu amor, você está errada. Meu amor, você está errado. Não, meu filho, você errou. A sua atitude está errada. Você errou por não reconhecer, você errou por falar mal, mesmo estando errado, e você continua errando. Então, assim, eu não vou defender algo que está errado, né? Então, isso, querido, isso é maturidade. Isso é espiritualidade saudável, sadia. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos entender isso, queridos. Louvado seja Deus. Amém? Então, o manso tem um coração ensinável. Então, aceite a correção. Você está errado, aceite. Você está errado, aceite. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, dentro desse... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Melhorou aqui. Pronto, voltando para cá. Meio balança não. Que é ao vivo e a cores. 3. Controle a sua força. Controle o seu ímpeto. Controle a sua ira. Controle a sua natureza. Né? Se você tem poder, né, posição, autoridade, não use isso para esmagar quem está abaixo de você. Use para servir. Faça como Jesus. Tendo todo o poder, lavou os pés dos discípulos. Caminho da humildade, caminho da submissão, caminho da mansidão é totalmente contrário ao caminho da carne. Totalmente contrário. 4. Confie a sua causa a Deus. O manso não precisa se vingar, porque entrega a sua causa ao justo juiz que é Deus. Aleluia. Descanse na justiça de Deus, em vez de fazer justiça com as próprias mãos. Querido, todo imprudente, todo imprudente e todo ferido, qual é outra palavra que vai já chegar aqui, né? Todo imprudente, toda pessoa ferida, toda pessoa insensível, toda pessoa magoada, ferida, querido, é terrível. Tem muito autojustiça, né? A justiça é aquela que vem de Deus. A justiça ela é equilibrada, a autojustiça aquela defensoria de tudo e de todos. E isso, querido, é prejudicial, isso não é saudável. 5. Sirva sem alarde. A mansidão se manifesta no serviço silencioso. Faça o bem sem fazer trombeta, sem querer holofotes. Seja como Jesus, veio para servir, não para ser servido. Nós vivemos hoje uma geração que quer ser servida, uma geração que não faz nada, uma geração que nem cultuar a Deus cultua. E isso é extremamente perigoso, né? Precisamos realmente entender isso, irmãos, compreender isso no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas frases aqui são interessantes. Charles Spurgeon, ele disse: a mansidão é a armadura do soldado, né, cristão. Quem possui é invencível, porque não pode ser provocado, né, a lutar. André Murray, ele disse, a mansidão é o segredo da verdadeira grandeza no reino de Deus. Mateus Henry, ele disse, os mansos são como ovelhas, mas herdarão a terra. Os violentos são como lobos, mas perecerão. A.W. Tozer, ele diz, a mansidão é a capacidade de receber o insulto sem retalhar uma ofensa, sem revidar, porque a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós pegamos a virtude da mansidão e unimos a Cristo, nós entendemos que Jesus, ele é o manso e humilde de coração, como foi dito. Dentro desse entendimento, Jesus Cristo é a personificação perfeita da mansidão.
Ele mesmo se descreveu em Mateus 11, 29. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Queridos, esta é a única vez que Jesus se descreve com duas qualidades. A mansidão está no centro de tudo. Ele é manso e ele é humilde. Louvado seja Deus. Amados, a mansidão de Cristo não é fraqueza. Ele foi o mesmo que expulsou os vendilhões do templo com um chicote, chamou os fariseus de raça de víbora, enfrentou o tentador no deserto. Ele tinha poder, força, autoridade sem limite, mas quando foi preso, não revidou. Quando foi insultado, não respondeu. Quando foi crucificado, orou pelos seus algozes. A sua força está sobre o perfeito controle do amor e da vontade do Pai. Glória a Deus. Jesus me dê graça, Pai. Em Filipenses 2, 5, 8 diz, Paulo exortando, ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E essa, querido, ela é uma mansidão divina, ou seja, o poder infinito de se colocar a serviço do amor. Então, a mansidão que o Espírito produz em nós, querido, é a participação nessa mesma disposição do Senhor Jesus. Não é ausência de força, mas é força governada pelo amor. Glória a Deus. Jesus me dá graça aqui. Viver a mansidão, querido, é permitir que o Cordeiro de Deus viva em nós. É ter o poder de revidar para escolher perdoar. É ter autoridade de exigir para preferir servir. É ser forte, suficiente para ser manso. E para concluir, meus irmãos, a mansidão é a virtude que não se assemelha a Cristo. Perdão, a mansidão é a virtude que mais se assemelha a Cristo. Em um mundo que exalta a agressividade e o vencer a qualquer custo, o Espírito nos capacita a viver pelo poder da brandura controlada. O manso não perde, ele herda a terra. Que sejamos conhecidos não pelas nossas forças brutas, mas pela nossa mansidão cristã. A prova mais clara de que o Espírito de Deus habita em nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo sua vida, declaro sobre você mansidão, declaro sobre você graça, declaro sobre você a bênção do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixa o seu comentário, um abraço e a paz.